Seja bem-vinda ao primeiro episódio da Manicure Expert. Aqui eu vou te ensinar a ser uma manicure de sucesso e faturar R$7.000 por mês, mesmo começando do zero. E o assunto hoje é curvaturas, os tipos de curvaturas e também correção de leito. Vamos aprender a correção de leito, né? Então temos ali a unha reta, unha ondulada, côncava, convexa. Nós vamos ver tudo isso hoje nesse primeiro episódio. O que é, né? O que é a curvatura? Curvatura, ela é necessária, né? Curvatura é sinônimo de resistência e toda a estrutura do alongamento precisa. Mas temos tipos de curvaturas, então nós temos curvaturas de 30, que é a curvatura de salão, é aquela curvatura mais natural, 30%. Nós temos a curvatura de 40, que é aquela curvatura quando a cliente gosta da curvatura, tá? Então, 40%. E temos uma curvatura que a gente não usa tanto, mas lá no espaço a gente usa bastante sim, tá? Que é a curvatura de 50%, aquela bem fechadinha. É difícil fazer ela em padrão, né? No início principalmente, mas depois fica padrão, tá? Então essas são as curvaturas que nós temos. Essa aqui é a mais usada em salão, né? Então é uma curvatura aceitável, mas muitas clientes têm resistência com essa questão de curvatura e nós temos que salientar para elas essa importância, né? Que todo alongamento precisa de uma curvatura. É uma curvatura que a nossa unha natural ela não tem tão disposta nesse nível, né? De 30, 40, 50. Mas a gente cria ela, tá? Com ponto de tensão, a gente cria ela com a fibra, né? Fibra ou dependendo da estrutura, a gente cria ela, tá? Então se a gente acompanhar nossa unha natural e deixar simplesmente a extensão do jeito que tá, ela vai criar uma curvatura quase zero, tá? Então ela vai se comportar dessa forma, né? Ou eu já vi também, tipo dessa forma, que é bem pouquinha e não tem muita resistência, não tem muita parede lateral, porque essa aqui é a unha vista, claro, de frente, né? Então, quando a gente olha ela de frente assim, a gente vê toda a parede que ela comporta, tá? Para impactos. Então, se a gente bate uma unha que tem uma curvatura acentuada, né? Olha o tamanho da parede. Ó, por mais que essa aqui seja menos, ela também tem uma resistência, ela também tem uma parede. E aqui, zero, né? Quase zero. Então, a gente tem que reforçar para a cliente que é importante sim, é importante a gente ter a curvatura por conta da resistência. Eu insisto porque é importante, certo? Nós temos também a questão das unhas, né? Retas, convexas, onduladas. Então, cada unha a gente trabalha de uma forma. Então, nós temos a unha reta, né? Que é aquela unha que ela já é normalzinha. Essa aqui é a unha natural, tá? Sem aquela estrutura de alongamento que a gente põe ponto de tensão e tudo mais, tá? Então eu quero que vocês vejam a unha natural da cliente. Nós temos a côncava, que ela se comporta dessa forma, né? Ela é empinada, é aquela unha empinada. E nós temos a convexa. Ó, que ela é mais baixinha.
Ela é empinadinha para baixo. Ela tem esse declínio aqui. Vocês já devem ter visto. Esse aqui, então, falta produto aqui. Aqui falta produto aqui. E essa aqui é aquela unha normal, que ela não tem nenhuma questão, tá? Cada unha dessas a gente trabalha de uma forma. Então, nessa aqui, quando a gente vai alongar, é tranquilo, a gente vem direto com a fibra, consegue estar usando a mesma base sem estar estruturando ela. Então, nós viemos aqui, ó, com a fibra e ela encaixa bem tranquilinha no leito dessa unha. Mas já essa aqui a gente tem que trabalhar a unha antes de fazer o alongamento. Porque se a gente for fazer o alongamento acompanhando o leito dessa unha, ela vai ficar assim, ó, pra cá. Ou seja, o alongamento ele vai ficar empinado para cima. E essa aqui, se a gente colocar o leito para baixo, ela vai ficar então com o leito para baixo. Esse aqui é o leito ideal, tá? Onde a gente só comporta a fibra em cima do leito dele mesmo. Essa aqui a gente precisa fazer correção. Então, vou mostrar para vocês um jeito de fazer correção. Ó, então, nessa unha aqui, eu preciso corrigir essa parte, tá? Então, para ela não se comportar desse jeito, essa unha côncava, né? Nós vamos fazer assim, ó. Vou reforçar aqui para vocês verem. Nós vamos preencher então essa unha para que ela fique nivelada. Nivelamos ela, colocamos produto e depois nós viemos então com a fibra que ela deita nesse leito. Tá? É uma unha que a gente tem que corrigir. Essa aqui falta produto aqui. Então, nós vamos corrigir essa unha. Corrigimos ela. Para ela ter um leito aqui, ó. Faça toda a unha ficar estruturada dentro desse leito. Então, a gente corrige ela, tá? Correção de leito, por isso que a gente chama dessa forma, tá? A gente corrige o leito antes de estar fazendo o alongamento. Né? Então, a gente nem toda a unha a gente faz do jeito que ela é. Tem unhas que são tortas. Então, tem unhas que vocês vão ver que, se vocês olharem, né, para a mão da cliente de vocês, acompanhem pela falange e vão acompanhando o leito dela. Porque ela pode estar o dedinho virado um pouquinho para o lado e quando vocês forem fazer o alongamento também, o alongamento fica torto ou o alongamento ficar, né, se for quadrado, ela fica com bicos, né? Então tudo isso tem que analisar. Vão corrigindo com a fibra, né? E vão nivelando ela para que ela fique certinha, todos os dedos iguais. Então cada dedo se comporta de uma forma. Às vezes a gente tem uma unha, né? Algumas são retas e uma que outra côncava. Eu já vi muita cliente ter esses aqui, ó, tá? O indicador côncava. Côncava não, desculpa, convexo. Pra baixo, né? Se alongar, ela fica empinada mais pra baixo, né? Então, e outra coisa que eu queria também ressaltar é que quando a gente vai fazer o alongamento e as clientes vão fazendo a manutenção, ela tende a ir para baixo. Então, a cada manutenção, a gente corrige esse leito, bota produto e vai botando para cima, tá? Porque realmente isso vai acontecendo. Vai crescendo a unha da cliente, a gente tem que fazer correção novamente, tá? Então, uma vez que vocês corrigirem, tá? Na manutenção, corrige também, né? Para não deixar que o alongamento vá para cima, né? Vá para cima ou para baixo, certo?
Então, materiais para a gente estar usando para fazer a curvatura. Nós usamos as presilhas, o ideal é vocês terem presilhas menorzinhas e presilhas maiores, tá? Também conhecida como moceto. Então, tem essas presilhas, ó, vocês podem guardar elas até encaixadinhas, assim, uma na outra, né? Fica mais fácil de guardar. Esses mocetos, essas presilhas, elas são para curvatura, tá? Então, a gente encaixa aqui no ponto zero, Elas têm aqui uma parte para encaixar, ó. Então, encaixa no ponto zero apenas na ponta, não pega todo o leito, tá? Ó, pode ser assim, pode ser por cima também, certo? Nós temos também outra forma de fazer, né? A pinça de curvatura. Ela tem esse formato, nós podemos usar ela assim, ó. Aqui, essa parte curva, ela vai ir do ponto zero, ó, ponto zero e curva, certo? Ó, e curva. Então, materiais para curvatura a pinça de curvatura, as presilhas, é legal ter uma maior pro dedão. Nem todo dedão essa presilha cabe, tem que ser uma maior, alguns dedos são maiores, né? Então, é ideal vocês terem 5 presilhas dessa, no mínimo, né? E 5 presilhas da maior, caso o dedo for maior ou dedões, enfim, tá? Outra pergunta, como fazer essa curvatura? Então, essa curvatura vocês vão fazer ela, primeiro ali hidrata a fibra, né? Hidratou a fibra, vai ali de 3 segundos, se for piubela é 3 segundos. Se for lacre, se for muibiela, se for... Tem alguns géis, tá? Capier, que são 6 segundos. E tem outros géis que são 10 segundos. Então, depende muito também da temperatura do local. Se tá úmido, se tá chovendo, se tem sol, se tá frio, se tá calor, tudo isso interfere, tá? Então, vocês têm que ter o conhecimento desse produto e saber a curvatura dele, o tempo de curvatura dele. Muitas vezes vem com um bilhetinho, né, no produto, dizendo ali os tempos, né, tempo de cura, tempo de curvatura, enfim, fiquem ligadas nisso, tá? Então, ela tão hidratada, vai na cabine com os segundos, então, daquele gel específico, cada gel tem o seu. Voltou da cabine, já tem que curvar, então pode vir com a pinça de curvatura, pode vir com a presilha, como eu mostrei pra vocês, e curva, tá? Se for com a presilha, se for com essa aqui, pinça de curvatura, é 10 segundos, segura 10 segundos. Se for com a presilha, tá? Deixa ali, colocou a presilha e volta pra cabine. O tempo que volta pra cabine, tá? O recomendado é 30 segundos, tá? Então, de 10 a 30 segundos. Quer fazer mais rapidinho? Põe 10. Mas eu aconselho a botar 30 segundos para estar fazendo, então, segurando aquela curvatura, né? Com a presilha ali, certo? Então, outra pergunta, qual o melhor momento? Qual o melhor momento para estar fazendo essa curvatura? O melhor momento é assim que ele sai da cabine, vocês já peguem a mão e já curva, tá? Então não pode ali, eu vejo muita aluna se distraindo nesse momento que é crucial, tá? Então, assim que sair da cabine, saiu ali, por exemplo, né, o gel é 6 segundos, saiu a mão da cabine, curva imediatamente, tá? Não dá pra ficar, saiu da cabine, fica ali vendo o material, arrumando o material e deixando o material ali trabalhando. Quando vocês vão ver, tá duro e não dá mais pra curvar. Então, saiu da cabine, curva, volta pra cabine com a presilha, certo?
resistência, tá? É que se a unha for reta, lembra que a gente falou das curvaturas? Se a unha for reta, né, acompanhar ali, não fazer a curvatura, perder, né, a curvatura, se ela for reta, ela quebra com muita mais facilidade, tá? Se ela for curva, ela tem uma resistência, tem toda uma parede lateral, tá? E uma dúvida também sobre a curvatura se ela é quadrada, dá pra ver bem a curvatura dela quadrada, certo? E se ela for redonda? Se ela for redonda, vocês vão ver que embaixo é uma canoa, tá? Porque essas quinas, essas pontas, né, elas não vão estar ali, né? Pensem que todo esse produto aqui na lateral, né, tô olhando a unha de cabeça para baixo assim, tá? Toda essa lateral aqui não vai ter, tá? Então ela vai ter uma canoa na curvatura, tá? Para ser a curvatura, ela não vai ser reta, ela vai ter então uma canoa, só que ela não vai ter esse produto aqui na lateral que forma a unha quadrada, tá? Então ela vai ser assim, ó. É como se retirasse esse material daqui, ó, né? Mas ela ainda vai ter um corpo, ela ainda vai ter um ponto de tensão, tá? Ela vai ter todos esses conceitos básicos para uma boa estrutura, certo? Outro ponto. Onde que eu vejo que as alunas mais erram? Onde que eu vejo que as alunas mais erram? Elas erram quando elas perdem o ponto da curvatura. Ali elas se perdem, tá? Então, é aquilo que eu comentei pra vocês. Saiu da cabine e já curva, tá? Ou o tempo de cabine. Normalmente a aluna erra no tempo de cabine. Se confunde ali nos passos a passos e acha que na hora de hidratar a fibra, depois que hidratou a fibra, põe na cabine 30 segundos, por exemplo. Então, eu aconselho quem está iniciando a colocar o passo a passo no seu ladinho, tá? Ou colar ali na mesa, né? Às vezes dá para colar no próprio sugador, no eliminador de resíduos, que é aquele sugador, né? Que ele puxa o pó. Cola ali onde só vocês consigam ver, ou colhem no lado da mesa de vocês, né? Que a cliente não vai ver, mas vocês vão enxergar, e sigam o passo a passo, sem pular, tá? Se vocês pularem o passo a passo, vocês perdem ou em curvatura, ou vocês perdem em aderência, né? Então pode estar dando uma infiltração ali porque pulou um passo. Tudo isso é importante, esse atentem ao passo a passo, é muito importante, tá? E por onde começar, né? Por onde que eu vou começar a fazer uma boa estrutura? Então a gente faz uma boa estrutura além de bons produtos, os nossos aliados, né? Então tem que ter um produto que ele vá hidratar bem a fibra, né? Não usar um produto muito duro, né? Muito hard, que vai hidratar a fibra, não hidrata direito, fica pontas soltas, né? Eu tenho uma técnica que se chama enrola marido, que foi, na verdade, foi uma brincadeira em sala de aula e pegou, né? E as alunas gravam bem essa técnica. Então, é a hidratação da fibra, tá? Então, tem que hidratar bem a estrutura para quando for curvar não rachar. Tem tudo isso. Não hidratou bem, na hora de curvar, racha. Perdeu o ponto da curvatura, rachou também. Então, a gente tem que cuidar, tá, meninas? São pontos importantes na hora da gente estar construindo uma boa estrutura de alongamento. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse episódio então, de curvatura e reconstrução do leito. E aguardo vocês no próximo episódio.